Olá de novo. Agora sim. Ok. Então, Olá! Já hello. está, muito bom. Tudo Olá bom? pessoal, deve ser o pessoal que já estava do outro lado. A Marlene está aqui. Olá, viva a todos. Boa noite a todos. Portanto, para quem nos conhece, sabem que somos marido e mulher. Para quem não sabe, fica a saber. Aí isso era para dizer. Eu pensei que não era para dizer isso. Ok. É para dizer sim. Porque assim as pessoas depois percebem melhor a nossa informalidade, não é? Mas eu penso que sim, que a Também. maior parte das pessoas que vão aparecer aqui já nos conhece. Eu vou fazer uma Mas era coisa, vou possivelmente eu. convidar a tua. Sim, tem que estar mais estável, ok? Olha a Marlene a rir-se. Eu não sei fazer isso. Nunca tinha ligado o Instagram. É a primeira vez. É a primeira vez, não é? A tua internet não está estável, estranho. A minha aqui na sala está melhor. Então vou convidar as pessoas a participarem. Agora não sabes fazer isso, para a próxima depois eu explico-te. Ou se a Alexandra estivesse aí, também podia fazer, convidar os Já foi teus embora. seguidores. Já foi embora. Já foi embora, não é? Mas faz mal, estou aqui. Olha a Milka trabalhou na nossa gente há muitos anos. Como é que estás, Milka? Amor, se clicares aqui no telemóvel para cima e para baixo e vais vendo as pessoas que aqui estão, Ah, ok. podes dizer olá, está aqui. Olá a todos, boa noite. Obrigado por estarem a ver. Espero que vos seja útil. Esperemos que sim. Muito bem, E que eu já vos seja convidei algumas pessoas. divertido. Diz? E que vos seja divertido, não apenas Ah, útil. sim, sim. Super descontraído. Estou para ser descontraído, sem, sem muitas dificuldades. Olá, Milka, graças a Deus, não é? Tudo bem. Olha, está Ai, aqui a tia Filomena. Filomena. É tia Mena, seja É. amiga. Olá, pessoal, amigos e família. Cá estamos nós. Beijinhos, Milka, obrigada. Mais alguém aderiu? SPB Oliveira, olá, boa noite. Estamos Boa noite a aqui a todos. convidar mais pessoal. Deixa-me convidar mais. Convidem também os vossos amigos a estarem aqui conosco um bocadinho. Esta é a nossa primeira live, os dois. É a minha primeira de todas, acho eu. Exato. É a tua primeira de tudo. Acho que vai correr bem, amor. Estás nervoso? Sim, ué. Era suposto manter a informalidade, né? Agora já disseste a toda a gente que somos marido e mulher, fiquei bem nervoso. Pois, exato. Fiquei mais nervoso. Agora, olha. Convidei mais pessoas. Sobre residências é importante, é verdade. É importante, sim, senhora. Nós demos oportunidade aos seguidores de escolherem o tema e este foi o tema escolhido. Alguém diz, me coloca na live. Não, não vamos colocar ninguém na live. Podem enviar as suas questões, as suas perguntas, ok? Fiquem à vontade. Não sei quem é, Martim, pelo Martin nome. Luther, deve ter a invocação Martin Luther King, não sei. A Ah, não ser que sim, escolhas não assim. sei. Não sei. Viva Martin Luther, gosto do nome. Ele está aqui a pedir para entrar, mas eu não sei quem é, e mesmo que soubesse, não. Não, mas não. Fazemos o que está previsto. Não estava previsto, não vou complicar agora. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa noite aos que já estavam, aos que estão a chegar. É um convidado meu, diz a Marlene, mas Marlene. o convidado não precisa entrar na live, só precisa de colocar as questões, tá bom? E nós vamos Sim. estar, principalmente vou estar aqui atenta, tá bem? Que é para concentrarmos também, fazermos isto com alguma calma, alguma tranquilidade
estamos aqui em casa, temos as crianças por aqui, portanto, de vez em quando pode surgir aqui alguém a pedir qualquer coisa, vamos ver, vamos ver. Muito bem. Olha, Arnaldo, o meu colega do Brasil. Olá, Arnaldo. Tens de fazer uma visita aqui a Portugal, é, Arnaldo? Já agora ficas a conhecer aqui o meu marido. Uma Solange, que eu também é minha seguidora, eu sou seguidora dela, boa noite. Muito bem. Pessoal do Brasil, podem colocar também as vossas questões sobre a residência em Portugal. O objetivo desta live e das próximas, que eu espero voltar a convencer, boa noite, o meu marido a fazermos mais lives, ok? Tens de ter uma turbina. Não vou tratar assim. Não vou tratar assim. Vou brincar. Eu sei, e as pessoas também sabem que sim. O objetivo desta live, das lives que esperemos voltar a fazer, é de facto poder estar mais próximo dos nossos seguidores, neste caso os seguidores da Binha Advogados, também permitir às pessoas de uma forma informal obterem aqui alguma informação, uma ajuda, poderem esclarecer algumas questões que podem, de certeza que serão úteis, não é? Se a pessoa souber aproveitar. Pessoal, aproveitem, não está a cobrar nada neste momento. No final, depois vai. Muito bom. Ok, portanto, fiquem à vontade e vou começar então a colocar algumas questões. Não tenho nada escrito, não trago perguntas já elaboradas, preparadas. Eu, como também posso dizer que cheguei a Portugal como imigrante, também há questões que eu já tive dificuldades em obter informações e não era fácil também obter informações, muito melhor agora, porque agora hoje em dia já há mais informações na internet, no Google. Há 20 anos atrás, ou há mais 20 anos atrás, não era nada assim, não é? Todos vocês sabem que sim. Portanto, algumas questões eu tenho noção do que é que as pessoas gostariam de saber, mas depois espero que vocês... O Renato fala sempre do nosso sotaque. Então, Renato, há de notar que o sotaque do meu marido ainda é diferente do meu. Portanto, a ideia é mesmo essa, é deixar aqui alguns esclarecimentos e, como estava a dizer há pouco, aproveitem então e esclarecer algumas questões. Muito bem, então, Marco Vinha, para começar, vou escolher uma questão que eu acho simples, acho básica. Para qualquer pessoa que quer vir, eu sei, se estiver errado, corrija-me por favor, de que depende dos países, depende das origens, sem dúvida. Se uma pessoa vier da África, mesmo assim, se vier da África fora dos PALOPs tem umas regras, se vier da África dentro dos PALOPs tem outra. PALOPs, para quem não sabe, são os países oficiais da língua portuguesa, incluindo o Brasil, certo? Muito bem. Dependendo da origem das pessoas, se for um imigrante europeu, também depende da zona da Europa, se fizer parte da comunidade europeia, tem umas leis ou as regras são diferentes no caso em que a origem do imigrante é fora da União Europeia, por exemplo. Portanto, mas naquilo que é básico, uma pessoa que quer mudar, vir viver ou trabalhar para Portugal, o que é que precisa de saber? Assim, o básico, para começarmos. Pronto, na questão da residência, a pessoa, dependendo do país de onde vem, dependendo também da idade com que vem, porque se vier em idade escolar, mesmo que não venha em idade escolar, se vier com um propósito de estudar, pode ter aqui um acesso diferente e, consoante as circunstâncias,
Eu faço publicidade do meu escritório, como sabem, sou advogado desde 2007, sou advogado, tenho um escritório aqui no Barreiro desde 2012 e lá no meu escritório atendemos as questões, ou seja, não há um fato que sirva para toda a gente. Não há um fato que a gente possamos dizer, olha, você chega aqui, se não se servir aquele fato, serve-lhe aquele outro fato. Cada circunstância é uma circunstância. Mas vamos imaginar uma pessoa que queira vir para cá para trabalhar, pela norma que está na lei, devia pedir um visto de residência. Certo. Não é? Devia vir já com o propósito, claro, de vir para trabalhar, ou então ter já um contrato de trabalho, ou uma promessa de contrato de trabalho, e pedir o visto com base nisto. Isto a pessoa que vem propositadamente para trabalhar, e é um propósito manifesto, e que o declara na Alfândega, onde for interpelado sobre a estadia cá em Portugal. Muitas também depende dos países. Por exemplo, se vier do Brasil, o Brasil tem um acordo com Portugal, tem um acordo, mas se vier para trabalhar já nem tanto. O acordo não sei se abrange se a pessoa vier para trabalhar, mas a maior parte das pessoas o que faz vem para cá com visto de turista e depois, chegando cá a Portugal, é que descobre a vontade de trabalhar cá, digamos assim. É assim que é um visto mais fácil, o visto de turista, os requisitos são menos exigentes e a pessoa chegando cá é que descobre, afinal, vem para ficar. Gosto disto. Pronto, às vezes é uma solução mais fácil, depende das circunstâncias. Pode ser mais fácil vir logo com visto já a partir de um contrato de trabalho, chegar aqui mesmo para trabalhar naquela empresa, não sei o que mais. Pode ser. Depende. Depende. A questão da idade chamou-me a atenção, porque eu não tinha pensado nela. A questão da idade também faz relativa diferença, não é? Ou muita diferença, não é? Faz muita diferença. Desde 2017 que a lei mudou no que respeita aos estudantes do ensino secundário. E no que respeita aos estudantes do ensino secundário, que já abrange muita gente. E por isso é que foi mais, por isso é que foi mais difícil de chegar-se lá. E porque anteriormente o regime já era semelhante para os outros anos escolares e passou a ser assim para o ensino secundário desde 2017. E facilitou muito a vida a muito boa gente que pretende vir estudar para Portugal e pretende vir e não vem em criança com os pais, digamos assim, em criança em infante e pode vir com a idade do ensino secundário, vir para cá estudar. A lei facilitou muito isto. A pessoa que tenha um visto, qualquer que ele seja, se inscrever na escola durante o período de vigência desse visto e se requerer a residência antes desse visto ou outra forma de estar legal em Portugal, normalmente é o visto. Há pessoas que têm outras possibilidades, mas normalmente é o visto. Enquanto estiver na vigência do visto, pedir essa residência, porque está a estudar no ensino secundário, se estiver na idades adequadas do ensino secundário, a pessoa tem aí acesso a um visto que lhe facilita muito, acesso a uma residência que lhe facilita muito a vida. A pessoa que a idade escolar, a idade do ensino secundário, se não me engano, acho que é até aos 21 anos. Eu não estou a falar de cor, não gosto muito de falar de cor. Sim. Mas é o 21 ou 25, tenho ideia disso. Não sei, tenho de ver a lei. Agora no meu escritório que trata estas coisas já não sou tanto eu. Este tema já seria muito para a minha colega, a doutora Cibele, ela é que trata muito. Obrigado, Marlene. Olha, a Marlene diz aqui, melhor advogado. Obrigado. Acho muito bem. É uma boa parceira e cliente, não é? Muito bem. Exato. Essa questão de, por acaso, há pouco tempo, julgo que uma semana, 2 no máximo, ouvi uma notícia na televisão que referia que muitas pessoas estão a procurar entrar em Portugal, neste caso penso que faz sentido que seja para residência em vez do visto de turismo, uma vez que é mais fácil, é mais facilitado, pela via do ensino superior também, ou seja,
há essa possibilidade no secundário e também no ensino superior. Para o ensino superior já... Pessoas adultos, mas uma idade já... Para o ensino superior já havia há algum tempo, e não vou dizer de cor desde quando não me recordo, mas já há algum tempo, desde antes de 2017. A diferença é que para o ensino superior é um bocadinho mais caro e já não é acessível a tanta gente. Mas a pessoa também, estando inscrita no ensino superior, matriculada e pedindo o visto, pedindo a residência, estando a estudar e tendo aproveitamento, esses vistos são muito curtos, se não me engano são vistos de 1 ano, e o primeiro visto às vezes é dado 6 meses após ter sido pedido, ou seja, quando é dado a primeira residência já está na altura de começar a pedir já a renovação, são vistos um bocadinho exigentes esses do ensino superior, e a pessoa tem de ter aproveitamento e tem de conseguir pagar as propinas, não é? Que não são baratas. A pessoa pede o visto, primeiro faz a matrícula, conseguindo a matrícula, depois é que pede o visto. É esse o procedimento? Não necessariamente. O procedimento sempre mais simples de aceder a estas coisas é a pessoa, depois de estar aqui, eventualmente em turismo, perceber que quer estudar cá. Esse pode pedir, às vezes mesmo também tendo a matrícula do ensino secundário lá, mas tem de ser com escolas que estão ao abrigo de certos protocolos, e às vezes essa parte pode não ser muito fácil. Tá? Eu próprio não sei, aqui em Portugal, que escolas é que estão ao abrigo desse protocolo, em Cabo Verde, na Guiné, não sei dizer, no Brasil. Eu acredito que seja difícil encontrar essas escolas e fazer isso por aí. O mais fácil é estando aqui, matricula-se. Matricular-se à distância também é possível, mas acho que não vale a pena isso. E não é por aí que se terá o visto também, não é necessariamente por aí. Já tem de estar aqui. Neste caso, neste costume de trabalho. Mas depende de muitas circunstâncias. Por exemplo, quem vem do Brasil tem um regime muito mais facilitado. Os brasileiros, é engraçado a evolução dos brasileiros em Portugal. Os brasileiros não eram a maior comunidade de estrangeiros em Portugal e desde o acordo entre Portugal e o Brasil passaram a ser. A maior comunidade em Portugal de estrangeiros era de Cabo Verde e desde 2000... Mas a maior era de Cabo Verde. Mas a maior era de Cabo Verde e era uma proporção muito maior do que relativamente a qualquer outro. E ainda hoje em dia é a de Cabo Verde, só que a do Brasil é quase 6 vezes mais a de Cabo Verde, por causa deste acordo. 6 vezes mais. E a seguir a Cabo Verde, se não me engano, eu diria até que é o Reino Unido. Estou a falar de cor. Mas dos 3 maiores, não sei, agora estou a falar de cor, acho que é o Reino Unido o terceiro. Ou a Roménia. Daí. Mas são estes o top, e o Brasil era o segundo, se não me engano, antes de passar para primeiro, com este desfazamento. Muito por causa do acordo. Quem vem do Brasil tem isto um bocadinho, é facilitado, e depois de ter a primeira, é muito mais facilitado, e daí os números mostram isso. Os números mostram também que em Portugal, desde 2010, tem vindo a entrar em números absolutos menos imigrantes, apesar de serem mais do Brasil, são menos dos outros países, a imigração baixou bastante, mas também as regras de regularização têm vindo a ser mais facilitadas. E daí que nós vejamos que o número de residências tem vindo a subir, apesar da imigração ter vindo a diminuir. Muita gente que antes não conseguia resolver a sua residência, antes de várias reformas que foram feitas ao longo destes últimos anos, por causa dos fluxos, por causa das várias questões, muita gente que antes não conseguia agora já consegue. Há várias regras que antes não existiam, que facilitam a vida a muita gente que antes tinham mesmo as portas fechadas para sempre, para aceder à residência. Só muito, com alguma excepcionalidade, conseguia aceder à nacionalidade portuguesa, porque estava preencher os requisitos para isso, e só assim é que resolveria a sua situação. Hoje em dia já não é tanto assim, e o sistema torna-se por isso mais humano,
é muito por causa da diminuição dos números em absoluto dos imigrantes. Está um bocadinho mais facilitado, tá? E também temos vindo a ver uma maior humanização destes serviços, apesar de, em muitos relatórios oficiais, nós vermos que a referência que se faz ao número de imigrantes em Portugal é chamado de stock. Parece que é mesmo uma questão mesmo económica, parece que não são pessoas, são mesmo... sério? Chamar de stock assim, como a gente sabe isso pelos relatórios ver, ainda hoje em dia, se não me engano, ainda se chamam de stock de imigrantes em Portugal. E depois, eu já ouvi esse termo na televisão, agora que disseste, acho que já ouvi esse termo. É o termo que aparece, é o termo em que surge, que se refere ao número de imigrantes. O número de imigrantes em Portugal não é muito expressivo. O número eram 4% durante muitos anos. Estive a ver agora, se passou 5%, se não me engano, há 2 anos ou 3 anos atrás. É muito pouco expressivo. Ou seja, em cada 20 pessoas encontramos um imigrante. Não é um número muito relevante. Não é? E há cada vez menos imigrantes. Não é? E a verdade é que a economia hoje nós vemos, estamos quase numa situação de pleno emprego. Nós, entre aspas, não é isso que os números nos dizem, mas na prática vemos que quem quer trabalhar, em princípio, está a trabalhar. O desemprego em Portugal não é atualmente um problema. E o que é um problema às vezes é a falta de pessoas para trabalhar. Tá? E às vezes a imigração pode ser uma solução para isso. Isto é um movimento que a Alemanha, com a Merkel, enunciou muito, foi muito expressiva a demonstrar que há a necessidade de imigrantes na Europa, em especial no país dela, na Alemanha, mas é em toda a Europa, e nota-se isso. E, apesar de todos os movimentos políticos que temos atualmente, que são um pouco expressivos, mas parece que têm vindo a aumentar, a dizer que não querem cá os imigrantes. Os imigrantes não são uma porcentagem relevante da população na Europa. No fundo, não fazem moça, não é? Mas fazem moça na natalidade, fazem moça para a segurança social, fazem moça em muitos aspectos. Exatamente. Que são bons para a comunidade no todo. Tendo em conta que as pessoas estão a envelhecer muito, não é? Fazem moça nos serviços, nos serviços hospitais, fazem moça nos hospitais, nós vemos, há muitos imigrantes que estão a trabalhar nos hospitais, porque os nacionais não estão lá, fazem moça nos hospitais e fazem moça em muitos outros setores da vida em Portugal. Fazem uma moça no caso positivo, não é? E, apesar de algum aproveitamento para que seja negativo. Compreende-se o aproveitamento, o país é como se fosse uma herança, digamos assim, e quem se sente herdeiro do país são aqueles que supostamente tiveram ascendentes, que lutaram por este pedaço de terra e querem mantê-lo dentro da sua herança, digamos assim. Compreendem-se esses movimentos, mas também o mundo mudou, o mundo de hoje já não é igual ao mundo que era há 20 anos atrás. Hoje em dia, andar de avião, apanhar um avião em todo o país, não é a mesma coisa que era quando eu era mais jovem. E se calhar os meus pais gostariam de dar umas viagens que eu às vezes consigo dar aos meus filhos, mas era impossível para eles, era impossível, aos experiências que aquilo era. E hoje em dia viajar é uma situação muito fácil, o mundo é muito diferente. Não é? Quase toda a gente gosta, mesmo quem tem medo de andar de avião, que é o meu caso. Mas gosto de viajar. O mundo mudou e as portas estão mais abertas, cada vez mais abertas. Esse sentimento também está a mudar, apesar dos vários movimentos para o manter vivo. Mas se calhar há de implodir ao seu tempo, porque as circunstâncias são sempre superiores à vontade individuais. Há bocado falaste que tem havido mais humanização na questão olha a minha prima, na questão da legalização, de como se trata esta questão dos imigrantes, não é? Vamos referir, por exemplo, a questão do CEF. Eu ainda sou do tempo em que fazíamos filas, olha o Frank, em que fazíamos filas até o final da rua, até o fundo da rua,
para fazer, portanto, apresentar o pedido, muita burocracia e já nem me lembro se alguém estiver aqui que se recorda desse tempo, eram meses depois à espera para receber uma resposta e às vezes a resposta era pedir de mais um documento. Para quem não é desse tempo, eu sou desse tempo de imigração com muito mais dificuldades na obtenção dos vistos, também tenho percebido, não é? Tenho conhecimento de que neste momento há muito mais vistos do que havia na altura, não é? Eu gostava que falasses desta questão dos vistos, que eu sei que também suscita dúvidas, porque, por exemplo, algumas pessoas, a sua maioria mulheres, que trabalharam na minha empresa, não é? Como tu sabes, muitas pessoas que passaram por lá, algumas nas entrevistas, falavam sempre dos vistos e tinham dúvidas e pronto, gostava que abordasses essa questão dos vistos. Muito bem, os vistos são uma autorização de um país estrangeiro para a entrada uma autorização de um país para a entrada de um estrangeiro, digamos assim. Isso é um visto. Os vistos têm vindo a ser... Os vistos, não sei dizer se estão mais facilitados hoje do que estavam há uns anos atrás. Sei que hoje em dia são emitidos muitos mais vistos do que eram há uns anos atrás, pelos vários motivos. É? Antigamente eu só me lembrava do visto de... Não sei se era mesmo residência, que havia um visto de residência que era de 1 ano e depois já passou para 3, não é? E agora existe visto de trabalho, de estudante. Pronto, agora há muitos vistos e há aqui uma questão que é há mais de 20 anos atrás, digamos assim, ou até 2007, não havia efetivamente uma lei que sistematizasse toda esta matéria, desde o pedido de entrada no país, que é o visto, à estadia no país, não é? Que é a residência, a continuidade do visto, até à eventual expulsão, por várias razões, que isso também está previsto, do país. Isto não estava sistematizado numa única lei. E havia as regularizações extraordinárias, em que nessas, a última, acho que foi, se não me engano, ia dizer 2004, acho que foi a última, acho que foi em 2004, a lei de 2007, a expulsão foi em 2004, e nessas, foi em 93, 96 e para aí, nessas aí víamos gente, e nessa 2004 é que eu tenho mais memória, de gente que chegou na véspera, para ficar na fila, para ter acesso ao contacto com o TEV. Não é? Isto era muito difícil e mesmo após esta lei o contacto com o CEF não ficou tão fácil e ainda hoje em dia, apesar de já não ser tão mau como era nesses tempos, ainda hoje em dia o contacto com o CEF não é fácil e não é fácil por vários motivos, às vezes porque a pessoa não compreende bem o português, mas se calhar até fala inglês, que é uma língua da União Europeia. O funcionário, de acordo com a lei portuguesa que transpôs as obrigações comunitárias, só está obrigado a entender o francês ou o português ou o inglês, se ele o quiser, digamos assim. A lei diz que o inglês, o francês e outras línguas da União Europeia também são oficiais em Portugal. Mas isso depende do funcionário com quem estamos a tratar, se souber falar nessas línguas. Eu entendo o funcionário que me diz: o Estado não me ensinou línguas nenhumas, não me pagou cursos nenhuns, o que eu sei de línguas eu aprendi ao meu custo. E, portanto, não sei o suficiente para tratar com a pessoa em inglês, ou em francês, ou em italiano. Eu percebo o funcionário que me diz isso. E também percebo a pessoa Estamos a receber muitos corações. Alguém que vai gostar muito. Boa, obrigado. Fazemos o que podemos e espero estar a ser útil nestes esclarecimentos. E estava a dizer que... no contacto com o CEF, não é? Na questão da língua. Podendo a ser mais humanizado, a língua é um dos fatores importantíssimos para esta humanização. Temos muitos funcionários que são pessoas muito bem dispostas, simpáticas e humanas, mas também era bom que houvesse um maior empenho, e hoje em dia há funcionários que falam várias línguas, somente no CEF, essa especialização e essa habilitação em línguas tem vindo a ser promovida, mas ainda não é o mais comum. E isso às vezes causa alguma distância.
Às vezes também os funcionários podem não ser muito claros. Antigamente acontecia uma coisa, eu tenho um exemplo, quando ainda nem tinha acabado a faculdade, nem me lembro de estar, se calhar já nem estava na faculdade sequer, lembro de ajudar uma pessoa a tratar da residência e ajudei, empenhado, a pessoa tinha lá tudo, mas chegamos lá na entrevista e o inspetor disse que faltava lá, não sei que documento é que era. Sim. E eu, com a senhora, olha, pronto, vamos embora, não sei o que mais. Mas antes de sair, antes de me despedir, efetivamente, do funcionário, lembrei-me de uma coisa, pedi-lhe, olha, eu sou estudante de Direito, à altura já era, porque disse isso, lembro-me, então já era estudante de Direito, eu disse, olha, eu sou estudante de Direito, e para o meu estudo, eu que tenho acompanhado esta situação, eu quero que você me indique a norma exata para aquilo que você pediu, porque eu não tinha encontrado. Sim. A pessoa disse, então não sei o quê, foi falar lá para dentro com não sei quem, e voltou com o chefe a dizer que aquele pedido afinal era para ser aceito. Tá. Está bem? Portanto... Se a pessoa estivesse sozinha, não se safava. Eu próprio já estava no caminho de me ir embora. E foi uma espécie de forma que eu encontrei para que a pessoa justificasse aquela recusa a aceitar aquele pedido. E foi um misto disso tudo. E com a candura, digamos assim, de um inocente estudante, olha, eu sou inocente estudante, e quero que você me diga exatamente a norma que exige isso que você me disse. E a pessoa não havia norma para aquilo, não havia justificação para aquela recusa. E a inspetora é que, o chefe lá dentro, é que, quando me foi perguntado, e deve ter dito à funcionária, não pode negar o pedido nessas condições. Certo. E isto hoje em dia é menos comum porque há um sistema informático e eles lá preenchem um sistema informático. O sistema informático desumaniza por um lado, digamos assim, mas por outro tende a uniformizar e as pessoas têm uma garantia maior de que os seus pedidos são atendidos de uma forma mais uniforme e se calhar, não sei se mais ou menos conforme a lei, cada caso depende de cada caso, surgiam esses problemas antigamente, se calhar hoje surgem outros. Eu costumo dizer às pessoas, não devia ser preciso eu acompanhá-las para que corresse bem uma entrevista perante o CEF, já leva tudo o que é preciso, mas eu percebo quando as pessoas dizem, não, doutor, tenho de me acompanhar, preciso que me acompanhe, porque eu já assisti a este caso e a outros. Claro. E causa assim alguma ansiedade e insegurança também, porque lá está, tratando-se de leis, as pessoas não têm conhecimento e depois parte-se do princípio que quem está do outro lado vai ser justa nesta questão e nem sempre acontece, não é? Sabemos disso. Pelo menos quem é imigrante tem mais noção disso, não é? Às vezes o funcionário do outro lado, porque às vezes o funcionário, o inspetor, tem várias justificações, ou não sei, mas hoje em dia acontece menos. E o que nós queremos é pessoas humanas, funcionários que compreendam que a imigração é boa para Portugal. A imigração, apesar de vermos que os números não são muito expressivos, nós vemos que os imigrantes esperam muito tempo a ser atendidos pelo CEF. E ainda por cima pagam impostos, pagam a segurança social, tinham direito, se calhar, a um entendimento melhor. Mas o imigrante também sabe que não pode exigir muito, porque muito facilmente lhe mandam para a terra dele se ele começar a exigir muito. É verdade. E é pena isto, porque a humanidade significava, o humanismo verdadeiro significava o imigrante poder exigir, olha, eu quero melhor qualidade no atendimento, enquanto imigrante. Não é? Enquanto imigrante, estamos a falar apenas enquanto imigrante, não depois na sua vida, tem um imigrante, tem mais relações com o Estado e com a sociedade, né? Além dessas com o CEF. Muito bem. Lembrei-me aqui de uma questão, no caso de pais que já vivem em Portugal há algum tempo, 3 anos ou 2 anos, ou mesmo, não sei se deve fazer muita diferença, apenas 1 ano, que têm os filhos ainda nos países de origem e às vezes querem, não necessariamente os filhos, a família, pode ser os filhos, pode ser a esposa, ou no caso, ao contrário, o marido, que queiram então fazer o agrupamento familiar. Neste momento está mais facilitado? Como é que funciona em termos gerais? O regrupamento familiar parte de um princípio que é a unidade familiar. É um princípio que é um direito universal
de que a família não deve ser separada pelo Estado. Sim. E o Estado deve promover que a família esteja unida. E às vezes esse princípio o Estado não o aplica da melhor maneira, digamos assim. Sim. E por isso é que estes exemplos, isto que me estás a perguntar, uma pessoa que está cá e deixou a esposa ou deixou os filhos no seu país de origem, acho que é algo que é complicado. A pessoa que está aqui a trabalhar e querer trazer os filhos e às vezes as condições económicas não são as melhores e a pessoa não traz no primeiro ano, não traz no segundo, não traz no terceiro, mas sempre com aquilo. Eu tenho lido com muitos casos assim, eu sei, há uma ansiedade enorme e depois as pessoas porque esperam porque têm de ter um IRS melhor ou porque têm de ter um alojamento melhor, porque a lei exige isto. A lei exige que tenha alojamento que seja suficiente, seja adequado, exige que tenha rendimentos que sejam suficientes e às vezes o CEF recusa um regrupamento familiar porque a pessoa recebe o salário mínimo, ou um bocadinho menos que o salário mínimo e quer trazer 3 filhos e ela está sozinha aqui em Portugal e o CEF diz, olha, não pode por causa disto, e isto é lamentável, não devia ser assim. A lei prevê, o regrupamento familiar é uma exigência do Estado português e de todos os Estados civilizados manter a unidade da família e não ter normas que prejudiquem a unidade da família. Certo. Mas na prática às vezes não acontece assim e na prática o que os Estados dizem, e desculpam-se, a pessoa já veio sozinha, portanto não faz mal aguentar-se mais um tempo e depois. Esta é a lógica, digamos assim. Quando a pessoa se pudesse logo à primeira, vinha logo com a família. Quem trouxe a família logo à primeira foi porque entendeu que primeiro vamos ver as circunstâncias, vamos ver como é que podemos. E às vezes também conseguimos a residência da família por motivos diferentes do regrupamento familiar. Às vezes é mais fácil por outras vias do que pelo regrupamento familiar, infelizmente. O regrupamento familiar deveria ser uma via acessível para a unidade da família. Porque se a pessoa está cá, tem direito a estar aqui, ou seja, já tem a sua residência, às vezes até mesmo as pessoas que têm a nacionalidade portuguesa, nos países de origem, nas embaixadas e nos consulados, colocam entraves que não estão previstos na lei. E a pessoa, enquanto português, não devia precisar de mostrar nem alojamento nem residência para trazer a sua família. Um português, mesmo que seja naturalizado, tem direito a viver no seu país com a sua família. Mas mesmo aí, muitas vezes, há dificuldades. Portanto, este princípio, que devia ser um princípio universal, devia ser, está na mesma lógica, no mesmo capítulo que o direito à vida, digamos assim. Portanto, tem este valor jurídico. Na prática, não é efetivamente o que acontece. Mas procura-se que seja, e o nosso serviço enquanto advogados é mesmo obrigar o Estado a aceitar isto, pela lei que ele próprio fez, não é? Às vezes é obrigar os funcionários. O Estado aqui, um funcionário será o Estado. Às vezes até mesmo quando nós recorremos, já tivemos situações de recurso em recurso, e ao final de 3 anos é que se consegue aquilo que desde o início já devia ter sido dado. E entretanto eu percebo o desespero das pessoas que não se sabe organizar, não sabe se vai para cá, se vai para ali. A questão do trabalho faz muita diferença. E muitas outras questões. Portanto, as questões da imigração são questões todas muito importantes, são questões muito sensíveis, e é sempre assim, cada caso é um caso, são situações são muito humanas, e às vezes encontrar o fato certo não é fácil, mas normalmente encontra-se. Dificilmente uma pessoa é expulsa do país se pelo menos tiver um contrato de trabalho, digamos assim. Certo. E a maior parte das pessoas encontra esse contrato de trabalho. Em Portugal há estatísticas disso. O número até não é muito expressivo, mas tem alguma relevância, especialmente pessoas que às vezes tornam-se reclusas por qualquer motivo e acessoriamente à condenação vai também uma expulsão do país, mas são sempre situações excepcionais, não é um número, face ao número das admissões, não é um número relevante das expulsões do país. Está previsto
e há sempre situação também de tratar disto. Não é? E na prática também, as dificuldades na regularização da residência, às vezes um olhar político, colmatam as necessidades económicas, porque as pessoas estão cá e têm de trabalhar, e às vezes, enquanto a pessoa não regulariza a sua residência, até é melhor, porque às vezes até aceitam condições menos exigentes do que quando já está, porque muitos imigrantes acham que pelo facto de não terem a sua situação já estável perante o Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras, acham que não têm direitos fundamentais, não têm direito a ser respeitado, não têm direito de aceder à justiça para exigir os seus... E isso não é assim. O cidadão estrangeiro tem direito de acesso à saúde, tem direito de acesso à justiça, tem direito de acesso ao apoio judiciário. Muitos acham que não têm esse direito de acesso ao apoio judiciário porque não têm passaporte ou porque não estão inscritos na Segurança Social. Não, mesmo não estando inscritos na Segurança Social, têm direito ao apoio judiciário. Isto são tudo exigências fundamentais, digamos assim. Muitas destas coisas que estive a falar, por exemplo, o direito à saúde não vem da União Europeia. Eu lembro-me, eu ainda nessa altura fazia parte de um partido que eu ajudei a constituir, que era o Partido Humanista, nos anos de 1998, 99 para aí, que agora é o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. De certa forma, o partido dele não foi uma questão, não me lembro que tivesse sido a comunidade política em si que eu pudesse identificar, algum partido ou algo assim. Percebi que foi o humanismo dele que, a partir daquele momento, e saiu uma portaria que ainda tem essa data, todos os cidadãos, quer estivessem ou não regularizados, todas as pessoas, digamos assim, que estão em Portugal, têm direito a acesso à saúde. O acesso à justiça com o apoio judiciário é uma norma que é comunitária, se não me engano, vem do direito comunitário. O direito comunitário é que prevê isso e exige isso. Portanto, estas normas todas são estes os vários princípios, e são os princípios jurídicos que fazem parte de Portugal. Portugal é assim, mas depois na prática vemos os princípios a funcionarem mal, às vezes mais do que más leis, às vezes temos má aplicação dessas leis. E é o que muito se... As leis até, se formos a olhar para as leis em si, parece são boas. A aplicação depois na prática é que muitas delas não são. Muito bem, muito bem. Tem que ver com várias coisas, se calhar a formação dos funcionários, às vezes também a informação dos requerentes, os requerentes bem informados. Por exemplo, muitos cidadãos do Brasil não sabem que podem ter acesso a direitos políticos em Portugal, podem votar aqui em Portugal. Há muitos cidadãos também de Cabo Verde, de outros países, que podem votar aqui em Portugal para várias eleições e não sabem, ou às vezes não querem. Há muitas coisas também que os próprios estrangeiros não estão informados, ou não estão jovens de exercer. Essa informação também não é acessível, digamos assim, a toda a gente, não é? Principalmente... O jogo é esse todo. Às vezes são os funcionários, às vezes são os requerentes, isso tudo faz o jogo das várias dificuldades que encontramos na aplicação destas leis. Muitas delas são boas, algumas são más. Por exemplo, algumas são más, mas é por causa da má aplicação. Por exemplo, às vezes é mais fácil o reagrupamento familiar de um estrangeiro do que o reagrupamento familiar com um cidadão nacional. Parece estranho, não é? Um estrangeiro devia ter menos direitos que o nacional. A pessoa, quando tem nacionalidade portuguesa, devia pensar, agora é que é mais fácil, mas na prática há circunstâncias que fazem com que o estrangeiro, quando pede o reagrupamento familiar, tenha mais facilidades do que um nacional português. A ver? E isto, no meu entender, é má aplicação das leis. Claro. Claro, porque a lei prevê que os direitos são previstos aos cidadãos portugueses no respeito ao reagrupamento familiar com estrangeiros. Não podem ser menos e deve ser dada sempre a interpretação mais favorável. Está lá escrito isto. Só que é uma interpretação que resulta das leis. O funcionário que está a aplicar a lei diz: eu não vou fazer a interpretação das leis, o meu chefe lá em cima é que tem de fazer e tem de fazer uma circular. Mas é o funcionário que vai dizer sim ou que não, o chefe não, porque o chefe não está ali, não é? Exatamente. Olha, mas tem aqui um senhor que é Domingos Fonseca, diz: grande Marco, abraços para vocês. Muito obrigado. Sabes? Eu não me lembro, às vezes não me lembro das pessoas, eu peço desculpa.
Mesmo que me lembro, não vou identificar aqui quem é que são clientes ou não. Exato. Era só para E dizer. estou muito contente com as pessoas todas que nos acompanham ao longo destes anos todos. E temos sempre encontrado boas pessoas, graças a Deus. Nós fazemos sempre um grande esforço em corresponder ao que nos é pedido, em que Claro. é esse o nosso objetivo. O trabalho do advogado é servir o próximo. Eu costumo dizer, não tenho interesse quando estou a tratar de questões com os meus clientes. O meu interesse é só que me paguem os honorários e, de resto, eu faço o meu serviço da melhor maneira, sempre com o maior empenho, sempre focado à vontade. A minha vontade é de ferro para tudo o que eu faço, especialmente no meu serviço. E Exato. quando se foca numa questão, por isso é que são essas várias questões de recursos e recursos que leva tempo, eu vejo a pessoa a desesperar e procuro confortar a pessoa. E é complicado, mas a vontade é de ferro, e não é porque me dizem que não há primeira que paramos aqui, a gente continua. Bom. Quem é vosso cliente sabe que é assim. Uma questão em relação a casamentos. Quem é nacional, não é? Naturalizado ou não, português, e que case com o estrangeiro. O estrangeiro, o cidadão, o imigrante, não é? O cidadão estrangeiro tem mais facilidade na obtenção da sua residência, correto? No caso nessas circunstâncias, a residência pode ser mesmo com a união de facto. Sim. Mesmo com a união de facto, a pessoa já tem direitos equiparados ao casamento. Antes, até há bem pouco tempo, as leis que tratam, porque a legalização pode-se conseguir com a mera residência, também se consegue muitas vezes com a nacionalidade. E há pessoas até que preferem a nacionalidade do que a residência, há outras que dizem que fazem questão de se manterem nacionais do seu país de origem. Tenho pessoas assim no meu escritório que dizem não precisar de preencher os requisitos todos para serem portugueses, não querem se manter. E é interessante acompanhá-los e ver as dificuldades que têm por serem estrangeiros. E também por verem que às vezes não têm dificuldades e não têm as mesmas facilidades que todos os outros, mesmo apesar de se manterem estrangeiros. E eu olho para essas pessoas e vejo, ainda bem que Portugal é um país que permite que as pessoas, mesmo sendo estrangeiras, tenham uma vida com acesso a todos os equipamentos públicos e acesso às várias questões privadas que existem. Um cidadão estrangeiro aqui em Portugal se casa com outra que está no estrangeiro. Sim. E o casamento pode ser por procuração, não há nenhuma limitação ao casamento. Se uma pessoa que não tenha residência quiser se casar com outra que... Eu agora aqui vou falar um bocadinho de cor, mas acredito que duas pessoas sem residência, se quiserem se casar em Portugal, podem se casar em Portugal, no meu entender, e dependerá sempre da conservadora, mas não vejo qualquer dificuldade. Mas a maior parte das vezes é pessoas que já têm residência, porque entendem que só aí é que vão. Muitas das pessoas que não têm residência ou casam-se as suas embaixadas ou já vieram casadas e não com essa questão. E a pessoa já está cá residente ou é cá nacional. Sim. E pode casar por procuração com outra que está no estrangeiro. E o rigor familiar, não é, seria a via para essa pessoa com quem se casou ou com quem está em união de facto. Se está cá em Portugal e a outra está no estrangeiro, não estarão em união de facto. Porque é impossível, a união de facto tem de estar juntos. A união de facto, como não se comprova com um ato de vontade inicial, digamos assim, como é o casamento, há um ato de vontade inicial que comprova que as pessoas constituem família, a união de facto não tem isto. A união de facto é pela verificação de que as pessoas vivem juntas que dizemos que elas são família. Apesar de nós todos sabermos que manifestaram, ainda que seja um para o outro, que querem se manter juntos, não é? Um para o outro onde se tem manifestado isso. O casamento formaliza isto e a lei hoje em dia não faz muita distinção se a pessoa está casada ou está em união de facto. Há a distinção na forma de prova. Quando a pessoa está casada, a prova é mais fácil. Uma certidão de casamento e está feito. Quando a pessoa não está casada, vive em união de facto, a prova muitas vezes pode ter de ser por meio de uma sentença. Tem de ser a um tribunal
levar testemunhas e mostrar que aquelas pessoas vivem a união de facto. Para algumas finalidades, a lei exige a prova da união de facto por meio de sentença. Para outras, como por exemplo para a residência, bastam por vezes um atestado da junta de freguesia. A pessoa vai à junta de freguesia com 2 testemunhas e diz, olha, eu quero que faça um atestado em como eu vivo em união de facto com esta pessoa. Lá o presidente da junta, perante as testemunhas, dá fé às testemunhas, não é? E dá fé, faz um documento a atestar que sim, com base naquilo que me foi dito, aqui na minha freguesia, estas pessoas vivem em união de facto. E está aqui feita a prova da união de facto, pode servir para muitas finalidades, esta da junta da freguesia. E se tiverem filhos em comum, este processo é mais facilitado ou não faz diferença? Se tiverem filhos em comum, faz diferença para a nacionalidade. Ok. E pode dispensar algumas das exigências que estão previstas para quem não tem filhos em comum. Ok. Para a residência não faz? Para a residência... Não é relevante? Não é o mais relevante, não tem relevância. Faz relevância, imaginemos, que nas circunstâncias em que o conservador desconfie que aquele casamento é um casamento branco, sim. e o facto de terem filhos em comum esclarece logo isso, não é? Digamos assim, se têm filhos não vão chegar ao ponto de fingir o casamento até fazerem filhos para fingir o casamento. É um bocadinho estranho, não é? Não é preciso isso tudo, não é? E os filhos em comum para a residência pode servir para esclarecer alguma dúvida de casamentos brancos, só para isso. Pessoal, a nossa live já vai há algum tempo, não tenho ideia, não tenho aqui relógio quanto tempo. Os que estão presentes, gostava que colocasse algumas questões, caso as tenha, não é? A ideia desta live, como nós estamos a manter e eu estou a procurar também esclarecer várias situações daquelas que me estão a ocorrer neste momento, mas faz sentido também que quem esteja a assistir, se tiver alguma situação de um familiar ou de um amigo ou do próprio, não é? Coloquem aqui, aproveitem e coloquem aqui as vossas questões e eu estou aqui atenta também a ver se consigo, obviamente, penso que não será difícil, colocar essa questão também ao Marco, que é para aproveitarem aqui esta oportunidade também, ok? Muito bem. Sim, diz. Não, estava aparentado às questões da residência, são as questões da nacionalidade, que têm vindo também devido a esta diminuição da imigração, devido aos números, digamos assim, da natalidade. A naturalização tem vindo a ser facilitada e a nacionalidade também tem vindo a ser... as normas têm vindo no sentido de facilitar e de serem menos exigentes no tradicional ius sanguinis ou ius solis e a passarem mais para uma lógica de um conceito cívico de nacionalidade. Às vezes há pessoas que não nasceram cá ou a ligação que têm a Portugal não é por sangue, nem é pelo nascimento, mas é por vários outros motivos e que civicamente devemos entendê-la como também nacional. Tem-se vindo a verificar também, ao mesmo tempo que tem vindo a ser mais facilitada a nacionalidade, por um lado, tem-se vindo a ver restrições no respeito aos naturalizados, e este é um movimento que acontece muito em Portugal e podemos até dizer na Europa, que há países até que já chegaram ao ponto de retirar a residência, de retirar a nacionalidade a certas pessoas que tinham sido naturalizadas. Este é um movimento, é uma questão política, às vezes parece que está no sentido de dar mais nacionalidade, com mais facilidade, e depois, por outro lado, vemos o movimento contrário. O mundo é muito assim, o yin e o yang, a tese e a antitese, né, e depois faz a síntese. Vivemos em tempos de teses, antiteses, depois faz uma síntese, por sua vez vai ter uma antitese, e este é o movimento que vemos, mas neste momento o movimento maior é o da tendência de atribuir a nacionalidade
e por várias questões que eles estão a ver. Olha, Ok. estou a ver aqui questões, mas se Temos calhar aqui diz-me tu. uma questão, sim, da Fênix Lopes, que pergunta: quando um português se casa no estrangeiro, tem de declarar o casamento em Portugal? Uma boa questão. É uma boa questão. Então, quando a pessoa se casa, o casamento em si, qualquer que Uhum. seja a forma, digamos, se a forma for aceita no seu país, o casamento é urbi et orbi, é para a cidade e para o mundo, digamos assim. E a pessoa que está casada ali não tem de. O casamento fica escrito, digamos assim, naquela ordem jurídica em que foi celebrado, aí ficará Uhum. necessariamente, e passará para as outras ordens, outros Estados, consoante um ato que se chama transcrição. Ou seja, a pessoa está casada, há pessoas Sim. que estão casadas, mas que pelo facto de não estarem registadas não deixaram de estar casadas. Ou seja, a pessoa casou-se Agora não percebi. na, Peço na, desculpa, não a pessoa, acompanhei o raciocínio. imaginemos, a pessoa casa-se na Tailândia, vem para Sim, Portugal, não está registada em Portugal o seu casamento, mas está casada. O que é que sim. acontece? Pelo facto de não estar registado, não pode opor o seu casamento a terceiros. Só entre ela e o marido é que vale o casamento, digamos assim. Porque o casamento, o registro é o pressuposto da publicidade. Ok. E, Então, quer dizer portanto, que. o casamento é válido, só não é eficaz perante terceiros quando não está registado em Portugal. No estrangeiro, se a pessoa se casar numa embaixada portuguesa, não precisa de o transcrever para Portugal. Ok. Ok. Mas se a pessoa se casar fora da embaixada portuguesa, Portugal, os registros portugueses não terão acesso a esse casamento, a não ser que os próprios informem disso. Ok. E o ato que se chama a isso é a transcrição do casamento. Se esse casamento, se a certidão do casamento estiver escrito em português ou de uma língua oficial da União Europeia que o funcionário diga que perceba, não é preciso traduzir. Se Ok. vier noutras línguas, tem de ser traduzido. Ok. Há países dos quais a transcrição não tem um custo, Ok. são os países com quem Portugal tem esse acordo, digamos assim, Sim. essencialmente os países da Comunidade Europeia, Sim. não exige custo. Pode celebrar um casamento em Espanha, a transcrição não tem custo nenhum. Ok. Se eu fizer noutro país fora da União Europeia, Na a transcrição Rússia, por terá um custo. exemplo. Desculpa. Na Rússia, por exemplo, se for o caso, Fora da União Europeia, terá um custo, não é um custo muito expressivo, mas terá um custo, há que um é quase o custo. custo do casamento em Portugal, digamos. Ok. Tenho aqui outra questão da Nina Lúcia, que diz: boa noite. Crianças nascidas em 2016 têm mesmo direito à naturalização, mesmo os pais estando em situação irregular? Pronto, aqui há uma questão, nascidas em 2016, não é? Estão cá em Portugal. Aqui Sim. e nascidas, há diferença se forem nascidas fora e nascidas cá. Mas vamos supor que são nascidas cá, nascidas em Sim. 2016 cá, Acredito que e, sim, que seja o caso. e a lei diz que, vou falar de cor, eu não gosto muito, porque prefiro, está lá escrito na lei, mas a lei o que diz mais ou menos é que, e antes dizia diferente, diz que os pais têm de estar cá há X anos, os Sim. anos têm vindo a mudar, eram 5, agora acho que são 3, para que a criança nasça já com a nacionalidade portuguesa. Se quando a criança nasce, os pais estão cá em Portugal, dentro daquele período, se não me engano são 3 anos, mas eram 5 anos, a Sim. criança nascia já com a nacionalidade portuguesa. Mas Sim. o que é que a lei exige também depois para isso? A lei exige que haja uma prova disso, que é Uma uma prova certidão. de como a criança nasceu cá ou Não, que os pais já viviam. em como os pais já viviam cá, que é Ok. uma certidão do CEF. Muitos funcionários aceitavam, às vezes, as residências com prazo, com emitidas, Sim, normalmente sim, as residências permanentes, mas sim, muitas situações dessas ficavam com uma nacionalidade atribuída normalmente a dos pais, e sim. depois fazia-se um processo para que se atribuísse, para que se verificasse ou não a nacionalidade que era devida. Em muitos casos ainda hoje em dia são assim. Mas há uma questão que é interessante na lei, que é uma questão às vezes não é uma questão de interpretação,
que a lei tirou a questão da residência dos pais de ser legal. Ou seja, não era exigido que essa residência dos pais fosse necessariamente uma residência legalizada. Mas, na prática, é o que se quando diz. diz não necessariamente legalizado, ou seja, se os pais não tiverem legalizados, não é? A criança tem acesso ao mesmo direito, não A obstante criança isso. tem acesso ao mesmo direito. Olá, prima. Está aqui a Sandra, amor. A Sandra de Inglaterra, irmã do Didi. Viva a todos. Eu tenho visto aqui muitos nomes a passarem, os cumprimentos a todos. Ok, a Fênix Lopes coloca outra questão que é: e qual será a forma de solicitar a transcrição do casamento? Neste caso, a transcrição, a regra em qualquer país é do interesse do requerente. Se o requerente tem interesse que o seu casamento esteja registado em Portugal, que tenha essa publicidade em Portugal, a publicidade que resulta do registro, pagando os emolumentos, tem acesso a essa transcrição. Tem de ter uma certidão válida, emitida do casamento. Se tiver sido emitida em língua que o funcionário diga que não entende e exige a tradução, tem de ser traduzido. Sim. E depois é pagar os emolumentos. Com isto, o próprio ou um procurador com poderes de representação para a transcrição. Um procurador genérico não pode requerer uma transcrição. Tem de ser uma questão mesmo do interesse dos casados, digamos assim. Não pode ser um alheio ao casamento a pedir a transcrição. Tem de ser o próprio ou representado por um procurador com poderes especiais. E assim, dirigindo-se a uma conservatória qualquer, com a tal certidão, e o comprovativo de identidade, documentos, se quer o casamento inscrito em Portugal, é porque há de ter cá a sua nacionalidade, com o comprovativo da sua identificação, basta que um dos nubentes queira, não é preciso autorização do outro, basta que um deles queira para pedir a transcrição. Pede-se a transcrição. A transcrição, muitas vezes, fazemos transcrições lá no nosso escritório por causa do divórcio, porque há pessoas que preferem divorciar-se em Portugal. Casamento, para se divorciar em Portugal, têm de estar casadas em Portugal, e não se pode dizer a um juiz ou a um conservador que estas pessoas querem divorciar-se sem antes eles poderem acreditar que elas estão casadas. E o único documento que lhes dá a publicidade do casamento não é a certidão do estrangeiro, é o registro em Portugal daquele casamento. Portanto, muitas vezes, para fazer um divórcio... Primeiro tem que o registrar, só depois tratar o divórcio. Exato. Muito bem. Fênix, agora penso que ficou bem esclarecido. A Fênix já vão 3, não estabeleci nenhuma regra, mas 3 já dá direito a pagar a consulta. Ok. Muito bem, é melhor não perguntar mais nada. Estou a brincar. Estamos a brincar. Muito bem. Pessoal, lá está. Faz a pergunta. Não, se quiser. Divórcio não. Não estamos a sugerir isso, não. Nós somos para a família. Estou só a esclarecer o motivo. Nada, Nina. Ainda bem que queiram colocar as vossas questões, e ainda bem, era esse o nosso objetivo. Pessoal, está muito bom, muito agradável, mas temos 3 crianças em casa, são 10 da noite, estamos aqui há 1 hora, sensivelmente. Espero que tenham gostado. Amor, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. E voltaremos então, não sei daqui a quanto tempo, nós vamos aqui em casa organizar-nos para agendarmos a próxima live e vamos fazer da mesma forma, vamos comunicar na página da Dinheiro Advogados, vamos também, mais uma vez, pedir-vos também que sugiram um tema, porque é interessante, o objetivo deste encontro é para vocês, é para quem nos segue, é para quem precisa, portanto, provavelmente vamos voltar nos mesmos moldes, está bom? Bom, não sei se queres acrescentar alguma coisa, de nada, Fênix, e obrigada também por estarem aqui. Quem conhece sabe porque eu não gosto muito de falar, portanto, se não me perguntarem, não tenho nada a dizer. Pronto, mas hoje conseguimos que digas muitas coisas e correu tudo bem. Obrigada, pessoal. Perguntarem, eu falo.
Obrigada, pessoal. Até breve, tá bom? O resto, uma boa noite, um bom descanso para todos vocês, tá bom? Beijinho. Tchau. Bem, Até já. obrigado pela atenção. Até já. Beijinhos, obrigada. Até a próxima.